Então vamos ao Bolsonaro na Globo News, preparem-se para rir. Boa noite. Eu fiz um café que ficou horrível. Eu não estou conseguindo passar café direito. Ironicamente é porque os melhores grãos vão para os Estados Unidos e nós ficamos com essas merdas desses grãos de café aí. Coisa mais horrível como o café. Eu vou ter que botar açúcar, eu vou ter que tomar isso, tampar o nariz e tomar, porque já é o 8º café, 4º que eu faço. Ficou tudo uma bosta. Fiquem olhando a cara da Miriam aí. O café tá horrível, vai ser pior. O café tá tão ruim quanto a entrevista do Bolsonaro. Eu disse que eu ia ter que tomar um Engove, um Epocler para assistir isso, mas vou ter que tomar esse café porque eu tô com sono, eu tenho que tomar um café. Não é que sono, é ranço, sabe? Então eu tenho que tomar esse café, já enchi de açúcar, vou ter que ir lá botar um cigarro depois, vou ter que fumar um cigarro, senão não vai dar para aguentar isso aqui, é só para não ficar com energia. Tá horrível esse café. O Globo News está entrevistando essa semana os candidatos e pré-candidatos à presidência da República mais bem colocados na última pesquisa Ibope de intenção de voto e que estão aptos a participar presencialmente dessas entrevistas. Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT, aparece em primeiro lugar nas pesquisas, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Hoje o nosso convidado é Jair Bolsonaro, candidato do PSL, Partido Social Liberal. Ele tem 63 anos. O pai trabalhava como dentista e a mãe era dona de casa. Bolsonaro nasceu em Glicério, no interior de São Paulo, e foi registrado em Campinas. Cursou a escola preparatória de cadetes do Exército. Depois foi morar em Resende, no sul fluminense, onde se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Nos anos 80, foi para a reserva com a patente de capitão. E começou a carreira política. E o Trump reclamou do café. Foi vereador e está no 7º mandato como deputado. Trump ainda reclamou do café. O Brasil exporta todo o café bom para esses merdas americanos. E nós ficamos tomando esse lixo aqui. E olha que eu tomo várias marcas de café aí. E tudo ruim. Tudo horrível. Tem que ter uma máquina de expresso. Até meu cigarro caiu no chão. Foda-se. Tem que tomar uma máquina, tem que comprar uma máquina de expresso que custa 10, 15 mil reais, 20 mil reais. Não dá. Eu não quero fumar cigarro, mas vou ter que fumar um cigarro para tirar o gosto horrível. Esses café de merda, tu quer chupar as bolas desses caras que quer manter esse projeto de Brasil Colônia que exporta café bom pros outros, enquanto nós tomamos essas diarreia preta aqui. Com ar no cu. Nojo isso. Eu vou ter que parar no meio disso aqui, porque eu não aceito. Até eu acertar esse café, eu vou ter que continuar fazendo. Já gastei pra caralho. Vou fumar. Tirar esse gosto horrível, parece um remédio. Esses grãos velhos aí. Horrível. Tomar café pingado é horrível. Segue aí, cara. Estado Federal. Esteve em 9 partidos e concorre pela primeira vez à presidência. Pois é, ele teve em 9 partidos. Aí o pessoal critica o Ciro, diz que o Ciro anda em vários partidos, mas não diz que o Bolsonaro faz isso. Então, peso das medidas, já começa aí. Presidência da República. Vão participar dessas entrevistas os seguintes jornalistas da Globo News: Gerson Camarote e Roberto Dávila, Valdo Cruz e Mário Sérgio Conte, Andréa Sadi e Merval Pereira. Comigo, Andréa Sadi. Cristiana Lobo e Fernando Gabeira. E eu sou a mediadora e faço perguntas. Candidato, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: o senhor se coloca sempre como um novo, quer se colocar, quer ser entendido como um novo na política, né? Uma pessoa que chega, como se diz em inglês, outsider, né? Um novo. Como é que tu usa essa palavra outsider no Bolsonaro? Nem em português ele fala direito. Tu fala outsider, ele nem sabe o que tá falando, Miriam. De uma nova forma, fazendo uma política de uma nova forma. Mas o senhor está no 7º mandato, está vindo. Eu não estava por isso de nova forma era nenhuma. O Bolsonaro é um neoliberal que rosna. Ele é igual o Alckmin, só que ele é mais burro e fanático e atrai outros idiotas fanáticos nele. Tem que ser muito estúpido para votar no Bolsonaro. Eu tinha esquecido quão burro o Bolsonaro era.
Até eu ver uns vídeos, até eu ver esse vídeo. Eu ia fazer um vídeo editado com todas as participações dos candidatos na Globo News e resolvi comentá-los ao invés de editá-los, porque eu acho que é mais produtivo. Já que as pessoas são estúpidas, tu tem que ressaltar que a merda fede. Já que não basta a merda feder, nem a merda parecer merda. E se tu botar uma legenda na merda dizendo assim, merda é boa. Vou dizer que é o que eles fazem, o pessoal do Bolsonaro faz isso, ó. Eles pegam os trechos cagaiões do Bolsonaro e colocam uma legenda assim, Bolsonaro oprime. Aqui, ó, já achei, ó. Eu tô dando um exemplo, o exemplo tá do meu lado, ó. Do mesmo vídeo, ó. Cadê? Bolsonaro deixa a repórter da Globo muda depois da resposta que deu. Então isso é a mesma coisa que eu pegar um cagaião, que é um cagaião, que visivelmente é um cagaião, e botar embaixo assim, delicioso mousse de chocolate que faz todos babarem. É isso que consta isso. As pessoas olham para um cagaião e acham que é um mousse de chocolate. O que se vai fazer? Vou ajeitar essa merda aqui. Segue. 27 anos como deputado, já foi vereador. O senhor passou por 9 partidos, alguns desses com muitas sombras sobre eles, muitas denúncias sobre eles. Como é que você vai convencer o eleitor de que o senhor era novo na política, estando ligado a partidos velhos e estando há tanto tempo na política, ligado à velha política? Primeiramente, por ocasião da leitura do relatório da ação penal 470 mensalão, o senhor Joaquim Barbosa se referiu à minha pessoa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Grande merda, porque esse é um tipo de corrupção financeira. Existe uma corrupção pior que a financeira, que é a traição da pátria. Lembrando e constando que esse senhor Bolsonaro, chamado de senhor é uma ofensa à palavra senhor, porque é a mesma palavra usada para Deus, e só Deus é o Senhor. Glória a Deus, né? Não me confundo com esse débil mental do Daciolo, pelo amor de Deus, tá? Existe uma corrupção pior que a financeira, que é a traição da pátria. O teu vice-general Mourão é um acefalado que, junto com os outros generais, puseram o Brasil sobre um regime, deram um golpe no Brasil, tá? E eles que coordenaram os regimes de privatizações. Aceitaram e ajudaram a CIA, o seu Sérgio Atigon segue ordens do Norman Duane. Quando pega, o documento vazou, missão cumprida e foi embora. Qual missão foi cumprida, seu Norman Duane? Não se sabe, ninguém deu bola, ninguém perguntou, porque estavam todos discutindo a invasão comunista da Terra Chata. Então é o nível que está o Brasil. Quer dizer, coisas graves acontecem todo dia. General tutelando o teu presidente do STF. O Mourão dizendo que tem que acabar com o 13º, mas o salário dele aumenta. Né? Então, assim, tá na tua cara o que está acontecendo. A traição tá na tua cara. O seu Sérgio Atigon tem sobre sua jurisdição a ABIN. Mas o seu Sérgio Atigon segue instruções do chefe da CIA no Brasil, Norman Duane. Logo, a ABIN está a serviço da CIA. O que é um padrão em todos os países do mundo. Onde a CIA chega, ela cria um serviço de inteligência sucursal ao dela. Que nem McDonald's. Tá? Queijo, molho especial e pão com gergelim. E é no teu cu. E pior que essas porcarias não se decompõem, né? Tem aquele filme clássico dos inícios dos anos 2000, onde as batatas do McDonald's elas ficam eternamente sendo dourada e brilhosa. Quando nós sabemos que uma batata apodrece, mas as batatas do McDonald's não apodrecem. É a mesma coisa com o nosso exército brasileiro. Eles são batatas do McDonald's, pura conservante, criado e exportado dos Estados Unidos, tá? Então não é porque eu estou no meio de laranjas podres que eu me contaminei. No tocante ao novo... Tu está no meio de laranjas podres. Se essa é uma questão de maçãs e laranjas, tu faz parte das maçãs. As laranjas podem estar podres, mas Desculpe, Jorge, mas não temos laranjas, né? Mas as maçãs estão podres. E tu faz parte desse generalato que serve aos Estados Unidos e que entrega a soberania nacional nas mãos dos americanos. Isso aí não é figura de linguagem, não é força de expressão, isso é literal. Quem desafia o que eu digo, pesquise e poste documentos contrários. Então...
eu nunca fui ministro, secretário em estados, nunca concorri a qualquer cargo eletivo no Poder Executivo. Então eu sou novo, sim, nessa nova possibilidade de disputar um cargo no Executivo. E teria mais passagens ainda dentro da Câmara, né, para demonstrar que eu sou diferente da velha política que sempre... Não, tu é o revival do golpe de 64. Tu é o soft coup, o golpe leve. O golpe de 64 foi o golpe sangrento. Os mesmos generais daquela época, as mesmas famílias de generais, como a do Ettigoin, por exemplo, militares formados nas escolas das Américas, agora executaram o golpe leve, seguindo instruções da CIA e do Departamento de Estado americano. É uma operação continental. Isso não envolve direita e esquerda necessariamente. Não tem nada a ver com direita e esquerda. Os Estados Unidos achou uma brecha e entrou. Quem é que abriu a brecha? O PT. Com a sua incompetência, inocência estúpida e estupidez em geral, né? O PT é um partido que acredita na ONU. Só para vocês terem uma ideia, a ONU que fica lá em Nova York e que é uma assembleia de pessoas que se juntam para reclamar sobre coisas que eles não têm poder para mudar. É a mesma coisa que aqueles caras do Occupy Wall Street. Eles vão lá na frente dos prédios e gritam: eu odeio você, seu banqueiro. O banqueiro olha da janela e diz: eu com isso. Pau no teu cu. Que poder tu tem? Nenhum. Fica gritando e acampando e tomando água choca aí. Vai cagar em banheiro público, vai cagar em banheiro químico e não enche o saco. Esperou por lá. Como por exemplo, eu fui citado pelo professor Alberto Youssef por ocasião também da sua delação premiada, que eu fui um dos 3 deputados que não foi pegado. Que é uma fraude jurídica, né? Porque delação premiada é basicamente caguetagem remunerada. O Brasil é o único país do planeta onde o cagueta é celebrado. Olha, por exemplo, eu discordo do Estado de Segurança Nacional americano, National Security State, tá? E o Snowden, mas isso não muda o fato do Snowden ser um cagueta. E se ele é um cagueta, ele não é uma boa pessoa. Caguetagem não é uma virtude, pessoal. Nem que a caguetagem te favoreça. Porque assim como cagueta, é assim que surgem os espiões duplos, que são descartáveis, como aqueles que o Putin alegadamente matou na Inglaterra. Ou quando vê foi o próprio M6 ou M5 que matou os... Ou quando vê foi o próprio M6 ou M5 que matou os espiões para culpar os russos. E não deu certo a operação. De qualquer forma, espião duplo é assim, é uma puta que dorme com os dois lados. Espionagem às vezes assemelha-se a cafetões e putas. É uma coisa melindrosa da meretriz babilônica. É? As putas de verdade, que dão suas bucetas literalmente, são muito mais santas. E por isso Jesus intercede e diz: não jogue pedra na puta. Porque vocês são putas de outra forma. Vocês que jogam pedras. Vocês são putas do espírito e não putas da buceta. Ser puta da buceta é o pior, é a mais inofensiva das putas. É? Só usa camisinha e não vão se contaminar aí. Dá a buceta o quanto quiser dar. Eu não sou moralista, mas não tem atitude de puta. E se quiser ter atitude de puta, também tenha. Só não seja uma puta com o rabo da nação, que é o caso do Bolsonaro e seus militares, tá? Ganhar dinheiro na Petrobras. E outros momentos apareceram comigo também. Em 2014, eu fui o único parlamentar entre 1.428 candidatos que não aceitou dinheiro do partido. Isso é diferente de ser uma novidade na política, né? A JBS Friboi. Então, sou diferente. Isso aí não é uma novidade na política. Isso não é mais que a tua obrigação, não há mérito nisso. Se você coisa assim, eu fui no mercado hoje e não roubei nada. Tá, e tu quer um pirulito? O que tu quer? Grande merda. É se gabar por fazer aquilo que é a tua obrigação? Isso é idiota. Dentro da Câmara. Talvez seja até um deputado, recordistas em processos dentro da Câmara, impetrados pelos mesmos partidos de esquerda, por exatamente não concordarem com o meu posicionamento. Mas André Sadi, novo realmente nessa área. Mas o senhor é um político profissional, a família do senhor está na política. Burro, ele não sabe interpretar um texto, meu Deus do céu. O que tem de novo nisso? Não foi esse o contexto da pergunta. Tu é o mais do mesmo, sim. Tu tá há 27 anos como deputado, cara. Quer dizer, não ser corrupto não é novo. Quer dizer que é novidade ser honesto. Quer dizer, aí ele joga na rasteira de que todos são corruptos. E ele não. Mas ele ignora a corrupção ideológica dele, porque ele é um neoliberal. Ele é um Alckmin que rosna.
Ele é um neoliberal, e quem sabe o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a política econômica do Império Americano. Tá? É o Estado mínimo. Os Estados Unidos têm o maior Estado da Terra, que infiltra em todos os governos do universo. Agora os Estados Unidos vai militarizar o espaço. Pra tu ver como esses caras são humildes. Estado mínimo. Estado mínimo com base espacial na Lua. Os Estados Unidos quer militarizar o espaço. Estado mínimo. 17 centrais de inteligência. 17 centrais de inteligência. Estado mínimo. 700 bilhões de orçamento militar. Estado mínimo. Militar keynesianismo. Estado mínimo. A internet foi financiada com imposto, contribuição pública, que a pretexto de defesa militar criou a internet. A internet é uma arma criada pela DARPANET. Não dá para te gritar comunista com relação a esse fato. O Ciro tem um plano semelhante. O Ciro quer empoderar. O Ciro Gomes quer criar uma burguesia brasileira que seja nacionalista. Mas infelizmente a nossa parte da nossa burguesia, ela gosta de ser banca mesmo. É um sentimento de colono. Eles querem ser para sempre uma colônia. Esses são os neoliberais. Bolsonaro, Alckmin, Amoedo, Meirelles, Chamo Meirelles, todos esses caras são neoliberais. O PT é social-democrata, mas dança com os liberais também. Então, tá? A única vantagem do PT é que eles não destroem os direitos trabalhistas. Porque de resto eles são uns idiotas incompetentes que acreditam na ONU, por exemplo. O senhor tem 3 filhos, um deputado estadual, outro federal, outro vereador. Como a Miriam disse, o senhor está quase há 30 anos no Congresso. Família toda ali, é quase um clã na política. Juntos disputaram quase 20 eleições. Lembrando também que o senhor e os seus familiares também empregaram ali uma ex-mulher no gabinete aqui no Rio de Janeiro, de um dos filhos do senhor, e também familiares dela. Queria saber como é que é esse discurso do senhor, se não é um pouco contraditório com essa figura que o senhor tenta vender de um político diferente dos demais. Não tem nada de contradição. Por exemplo, eu tenho uma ex-mulher, ok? Não fala no... Pois é, como é que fica esse pessoal que chama o Ciro de coroné? Porque a expressão coroné é uma referência eufêmica para dizer que porque a expressão coroné é uma referência eufêmica para dizer que o Ciro está na política do Ceará, e essa politicagem é passeada, essa política é passado de familiar para familiar, que o Ciro Gomes tem uma família de coronéis, como havia antes na história antiga do Brasil, onde os coronéis controlavam a política do Nordeste. Agora o Bolsonaro, este sim é um coroné. Por que vocês não chamam ele de coroné? O que é idiota? Mas por que vocês não chamam ele de coroné? Um peso e 2 medidas. Se for, vamos supor que o Ciro fosse isso. Ainda assim, um peso e 2 medidas. Mostra que vocês são hipócritas e fanáticos e não enxergam mais a realidade das coisas. Tá? No meu caso atual, eu sou casado com a senhora Michele. Não tem nada a ver com isso. Sou acusado de ter praticado nepotismo. Ela esteve empregada assim. Só que quando estava empregada na liderança do partido, foi quando eu casei com ela. E ficou 2 meses empregada liderando o partido. Isso daí não é nepotismo, não foi eu que empreguei. Inclusive eu procurei a direção da casa. Mas a liderança do... Tá, mas se tu não foi tu que iniciou o nepotismo, mas tu manteve o nepotismo. Tu causou o nepotismo. Então se ela já estava nesse cargo e tu casou com ela, tu gerou uma situação nepotista. Que aliás a palavra nepotismo vem do radical sobrinho, porque o Papa vem da Igreja Católica, essa expressão. Isso aí é uma das grandes contribuições do catolicismo renascentista. Os papas da Renascença empregavam seus próprios sobrinhos e filhos como cardeais e bispos. Aliás, o Papa Alexandre Borgia, ele comia as mesmas putas que o seu filho cardeal Cesare Borgia dentro das capelas e igrejas de Roma. E ambos contraíram sífilis das mesmas prostitutas. Aliás, o Cesare Borgia comia a irmã, a Lucrécia, cardeal e papa. A palavra nepotismo surgiu disso, porque o papa empregava os seus sobrinhos, aqueles que ele comia, os papa gay, era a pederastia, a homossexualidade sempre foi comum dentro das elites clericais da Igreja Católica. Eles trepavam, porque são romanos, eles não são cristãos. As pessoas católicas podem ser cristãs, mas o comando da igreja não é. O comando da igreja é romano. O comando da igreja romano sempre trepou, sempre fez horrores. Depois reclamam do protestantismo, mas o protestantismo surgiu
por causa dos erros da Igreja Católica, que eles nunca pedem desculpa. A Igreja Católica não pede desculpa pra nada. Quando ele pede desculpa é assim, desculpa. Como é que é? Desculpa, não entendi. Desculpa. É a meretriz, pessoal. Quando é que vocês viram uma mulher pedir desculpa? Mulheres não pedem desculpa. Já viu uma mulher? Já viu? Quantos de vocês aqui? Quantos de vocês, homens, já uma mulher chegou pra vocês e disse assim, me desculpa? Sejam sinceros, quantos? Mulher não pede desculpa. Hã? É uma coisa feminina. A mulher, ela não pede desculpa. Ela é orgulhosa. E a igreja, por isso chama a igreja de meretriz. Ela não pede desculpa. O Papa foi lá numa vila, não sei aonde lá, que séculos atrás a igreja exterminou milhares ou centenas de uma igreja rival. Foi lá o Papa pedir desculpa, mas pediu assim, desculpa. Como é que é? Desculpa. Sabe, cara? Desculpa. Como é que é? Desculpa. Que não se ouve, sabe? Eu procurei a direção da casa e falei se ela poderia continuar, qual era a melhor solução. Falaram como quando eu casei, ela já é... Direção da casa, tu é da Globo? Tu vai pro vídeo show? Por favor, não. Era funcionária, ok? E não estava em curso, né? Possibilidade de ser processado, responder o processo, levando-se em conta a questão do nepotismo. Né? Essa questão de outros parentes, quando geralmente, você, não sei se você é casado, desculpe, mas geralmente você conhece, se for casado, conheceu o teu marido onde? No local de trabalho. Olha os exemplos que esse cara usa, meu Deus do céu. Quer dizer, isso mostra a extensão do alcance metafórico da mente dele. Ele é escroto, ele não consegue criar uma metáfora, uma analogia que não envolva algo bagaceiro. Me desculpa, quer dizer, ele pede desculpa, mas faz aquilo que ele pede desculpa. Então, quer dizer, ele diz assim, me desculpa por te mandar tomar no cu. Vai tomar no cu. É isso que ele faz. Então, esse pessoal que critica o PT por ser burro, ou Lula por ser burro, ou a Dilma por falar da mandioca, estou celebrando a mandioca. Quer dizer, é assim, é hipocrisia total, né, cara? Porque o Bolsonaro é um retardado mental. Vocês não enxergam isso? Não é possível, pessoal. Não é nenhuma questão de ele xingar o aborto e as feministas. Isso aí é besteira. Olha ele, em geral, olha ele falando, ele é estúpido, meu Deus do céu. Ele não sabe se expressar. Ele não sabe se expressar, já são 5 minutos. E ele, tudo que ele se sente acusado todo instante. É como se ele estivesse fazendo isso por obrigação. E por isso que deram a facada nele. Essa facada no Bolsonaro foi mandada dar por esses... Eu estou desconfiado que quem mandou dar facada no Bolsonaro foram os próprios, abre aspas, fecha aspas, aliados dele. Porque é a facada mais conveniente da história política brasileira. Porque com a facada ele não precisa dar entrevista para ninguém. Aliás, ele não precisa aparecer em debate, porque se ele aparecesse no debate, ia aparecer esse troço aqui. Agora imagina o Bolsonaro do lado do Haddad e do lado do Ciro. Então, essa, para mim, quem mandou dar a facada foi o próprio generalato brasileiro, porque eles têm uma ABIN. A ABIN tem um orçamento de 200 milhões de reais. Está sob a tutela da Tigonha, que segue as ordens do chefe da CIA. Eu conheço os modos operantes da CIA. Mandar dar uma facada em alguém é que suco, comparado com o que esses caras fazem. Operação Fênix, Operação Northwoods, Operação Gladius, Gladius A, Gladius B, Gladius C. É? Vocês não sabem nada, cara. Numa igreja, num restaurante. Eu conheci 2 esposas minhas, casadas pela segunda vez, dentro da Câmara dos Deputados. Mas por que o clã do senhor é diferente de outros? Que é onde as putas ficam. Clãs políticos. Essa é a o meu não temos nenhuma acusação. O meu clã, a minha família, não temos acusação de termos usado do poder. Não temos acusação. Depois fala do Lula, hein? Para enriquecer. Inclusive, quando me acusam de patrimônios que eu tenho, o senhor Rodrigo Janot deu um parecer em 2015 sobre a questão dos meus imóveis. Quando se fala, por exemplo, que eu tenho um funcionário fantasma, quando a Folha de São Paulo fez uma matéria... Mas isso é irrelevante comparado com quem tu é. Eu não bato nessa questão. Ele pode ser uma pessoa honesta do ponto de vista financeiro e fiscal, eu não duvido que seja. Mas isso não é um mérito. Isso é uma obrigação. Isso não é um diferencial. Isso é o mínimo. Tá? Então até agora eu só vi um homem provando que ele é o mínimo. É como se o zero tivesse que ir num debate provar pro 1 e pro 2 que ele é zero. Nós sabemos que tu é zero, Bolsonaro. Muito bem, senhor zero, eu sei que tu é zero. Pelo menos eu não sou um zero à esquerda, eu sou zero, mas zero não vale nada. É isso que ele está dizendo, tu não é
0 menos 1, não é menos 0 ou menos 1. Eu sou 0. Ele fala que é um 0 com muito orgulho. Parabéns por ser um 0. Tá? Espero que tu não seja o número 1. Matéria muito grande e publicou no dia 10 de janeiro desse ano. Eu vou na Câmara dos Deputados e no boletim administrativo, essa funcionária que mora em Angra dos Reis, no distrito de Vila História de Mambucaba, estava de férias. Tá certo? Eu não tenho nada de anormal, eu sou uma pessoa normal nessa situação. Então, essa que é a questão, é normal, exatamente como os políticos. Não é como os demais. É, exatamente. É o que eu falei. Ele não faz mais que a tua obrigação. Normal. Parabéns. Quer um pirulito? Quer uma estrelinha na testa? Tu quer um A mais? Tu quer um coraçãozinho no teu caderninho? O que tu quer? Eu sou normal, olha só. Eu acho que não é ser normal fazer o que os outros fazem. Eu nunca tinha envolvido em lugar nenhum. Te contei a passada do Joaquim Barbosa, Alberto Youssef. Minha avó vai fazer uma pergunta. E eu com isso pro Joaquim Barbosa, cara? O que eu tenho a ver com isso, Joaquim Barbosa? Como se o Joaquim Barbosa fosse a referência de todas as coisas. Como se fosse Jesus declamando uma coisa no monte. Glória a Deus. Como se fosse o Jesus no alto. Alegrai-vos. Quem é o Joaquim Barbosa? Um juizeco medíocre, que nem todos os outros juizecos medíocres do Brasil. Tu que inventou que o Joaquim Barbosa é esse pica das galáxias. Nunca vi esse cara fazer nada. Foi. Isso daí não é virtude, isso é obrigação. Eu nunca me envolvi. Raramente eu votava com o meu partido. Sempre fui dono do meu voto. Exato. Vamos falar sobre como. Mas se não é virtude mais que obrigação, por que tu ressalta isso como uma virtude? O Bolsonaro é muito burro até na estratégia de se gabar. Tu é muito fraco, Bolsonaro. Tu é fraco. Essa questão do Bolsonaro, que ele é um traidor, ele é fraco. Eu não me atenho a questões de linguagem, politicamente correto. Aliás, os liberais que te apoiam, da Jovem Pan, do BTG Pactual, aquele picareta peido do cu do Olavo, o Carlos Andreasa, esse sim é um politicamente correto. Porque eles aplicam toda a politicagem do politicamente correto ao Ciro Gomes. E ignoram o Bolsonaro cinicamente, né? O Bolsonaro é um liberal que rosna. Lembrem-se disso. Ele é um neoliberal. Ele é um entreguista. Ele não é conservador. Tá? Na habilidade. O senhor está há 27 anos no Congresso e apresentou mais de 600 propostas. Conseguiu que somente 3 virassem lei. Quando o senhor foi... Bom, o Reinaldo Azevedo até fez uma crítica em relação a isso e eu concordo em parte. Apresentar números de propostas não significa competência. Tá? Então, quer dizer, tu pode apresentar 600 propostas de merda. Então tu tem que dar graças a Deus que essas propostas não passaram. Por exemplo, que nem nos Estados Unidos propuseram a TPP. O pessoal não aceitou. Então, o Congresso americano não aceitou. Mas eles estavam fazendo lobby. E estão até hoje. Tá? Então até hoje. Agora o Trump renegociou a NAFTA através de outro nome. Eu tenho até que estudar para ver se são parecidas as duas coisas. Mas isso aqui é pura picaretagem, pessoal. Tá? E esse repórter aqui tá fraco. Faz uma pergunta mais contundente. Aliás, esse repórter, nenhum deles estudou nada para fazer as perguntas para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele se exalta com repórteres medíocres. O que em si já é um absurdo, porque mostra que ele é mais medíocre que esses jornalistas medíocres. Tá? Da presidência da Câmara. Entendam isso. O senhor recebeu apenas 4 votos. Como é que o senhor imagina que vai conseguir ter apoio político para governar? Vamos lá. Primeiro, a questão de candidato à Câmara ter 4 votos. Eu vim candidato a presidente da Câmara, numa das vezes, para evitar que Luiz Eduardo Grignal se elegesse presidente. E tanto fui vitorioso, e quem se elegeu presidente foi Severino Cavalcante. Eu desossei o senhor Luiz Eduardo Grignal. Eu detesto o PT, como regra, desde há muito tempo. Eu acho que até desde antes que o PT não era PT, que eu conheço esse pessoal, alguns desde 1970. Então, eu acho que... Só tem um problema, seu Bolsonaro. Nos anos 90 tu elogiou o Hugo Chávez. E aí? Então se tu detesta o PT como regra, tu é um ignorante. Tu é um preconceituoso. Tu não é contra algo em si. Tu não tem um pensamento analítico e flexível sobre nada. Tu quer pôr um cara como esse como presidente? Quer dizer que ele não estuda coisas em questão. Ele passa uma régua. O petista não presta. Ponto.
E se o outro lado passar a mesma regra sobre ti? Neoliberal não presta. Ponto. Eu acho que neoliberal não presta, mas eu provo que neoliberal não presta porque eu tenho conhecimento de geopolítica. E o mínimo conhecimento de geopolítica econômica, porque existe a geopolítica e a geopolítica econômica. Tá? Não, porque tem a economia interna de um país que entrelaça-se com a geopolítica, mas existe o fator estatal dos Estados Unidos, o fator americano em todas as transações econômicas da face da Terra. Não é à toa que é chamado de Império Americano. Isso não é uma força de expressão. São esses esquerdistas retardados que vulgarizaram essa expressão. Tá? Mas eles são o império de fato. Não é porque eles vulgarizaram uma expressão que essa expressão deixa de ser ou deixa de ter mérito. Tá? Está explicado essa questão. Está explicado. Alguém Agora, achar que eu disputei a presidência para ganhar... Me desculpa, meu irmão. Se achar que eu disputei da Câmara pensando em ganhar votos, não é por aí. Agora, eu tive meus 10 minutos, não foi 10 minutos de fama, não. Foi 10 minutos para decidir a presidência da Câmara. Dizer que ajudou o Severino Cavalcante a se eleger presidente não é uma... Mas como? Nós tínhamos duas opções. É a mesma coisa Aécio e Marina e Dilma. Eu fiquei com Aécio. Só tinha duas opções. Não tínhamos outras opções. Não tinha outra opção. Eu gostaria que tivesse alguém melhor. Pois é, agora nós temos. Não dá para dizer que nós só tínhamos o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Nós temos o Ciro. Então vamos seguir o conselho do Bolsonaro e vamos eleger o Ciro? Porque não dá para dizer mais isso. Botar um candidato como o Ciro Gomes fora, na última tentativa dele de ser presidente, para votar num retardado mental que nem o Bolsonaro, ou num picareta poste que vai tomar conselho de um candidato presidiário, não dá certo, pessoal. Vamos pôr a mão na consciência e vamos eleger o Ciro. Deem a chance pro Ciro, depois vocês voltam pro Bolsonaro, pro Olavo, para qualquer um, porque o Bolsonaro daqui a 4 anos não vai estar mais aqui. Tá? Então vocês votem, vai ter outro. Assim como o Aécio, tava lá o Olavo de Carvalho defendendo o Aécio. Agora o Olavo finge que o Aécio nunca existiu. Tava o Olavo dizendo que o Aécio combateria a Farc e que seria o fim do socialismo. Depois o Aécio foi pego discutindo com um amigo dele que traficava cocaína de helicóptero. Bom, então vocês querem ser idiotas, vocês sejam. Só que não vai ser idiota com o destino do meu país. Se vocês fossem idiotas na vida privada de vocês, eu não teria nada a ver com isso. Quer assistir Felipe Neto e Nando Moura? Passa a vida inteira assistindo Felipe Neto e Nando Moura. Quer ver entrevistinha do Bolsonaro e achar que ele é intelectual, político, soberano? Acha. Quer achar que o Olavo de Carvalho é um intelectual, filósofo? Acha. Apesar de serem umas sátiras em si e serem piadas em si mesmos, façam o que vocês quiserem. Agora, quando vocês põem o destino do meu país, o destino dos nossos filhos, o destino dos nossos netos, por uma displicência, por uma macaquice, por uma papagaice virtual e cibernética, vocês vão arruinar esse país. E isso não é ser anti-Bolsonaro ou ser anti-PT, isso é ser anti a destruição da nação. Eu analisei todos os candidatos e concluí que o Ciro é o melhor. Estou mostrando que ele é o melhor. Aqui no meu canal existem materiais para isso. Façam seus julgamentos. Deixem de ser idiotas e nublados e cabeças fechadas. E estudem isso com sinceridade, povo. Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros. Eu era melhor que os dois juntos, tenho certeza disso. Mas fiz minha opção. Eu costumo dizer, pior que a corrupção no Brasil é a questão ideológica. E eu evitei que Luiz Eduardo Granel, o bilionário, tá, dessas questões de mortos desaparecidos políticos e comissões da verdade, chegasse a presidente da Câmara. Pronto. Mas candidato por que Severino... o senhor diz que o senhor impediu? Ele perdeu por 4 votos? Não, mas olha só, eu só poderia usar a tribuna da Câmara se fosse candidato. Se não fosse candidato, não poderia usar a tribuna da Câmara. Eu entendo, mas por que o senhor diz que o senhor conseguiu derrotar o Granel? Porque o meu discurso, tá, foi mostrando as verdades do senhor Luiz Eduardo Granel. Só isso. Só porque ele era advogado de preso político? Não. O PT, ele é um petista de carteirinha. O PT olha só, eu conheço. Isso que o PT chegou agora, eu já sabia, já tinha previa que ia acontecer há muito tempo. Gerson Camarote. O senhor acusou o candidato Alckmin de ter se aliado ao que tem de pior na política. O senhor procurou o PR, tentou coligação com o PR, atraiu o tempo do PR de televisão, inclusive com o nome do vice do Magno Malta. O PR, que não é qualquer partido, que foi envolvido no escândalo do Mensalão.
que teve o seu principal dirigente condenado e preso pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu volto a lhe perguntar, qual a diferença? Vamos lá? Vamos lá. Eu não fui atrás do PR. Há 2 anos eu procurei o senador Magno Malta, por afinidade e propósito, e comecei a conversar com ele. O senhor procurou o Valdemar Costa Neto? Não tive uma vez perdido. Agora, Valdemar da Costa Neto. Não, depois tinha decidido já. Eu te conto a história, sem problema. Era o senador Magno Malta, o meu homem. Tá, mas o senhor conversou com o Valdemar da Costa Neto? Não conversei. Eu te explico. Não, tá, por favor. Explico, sem problema nenhum. Então, me agregava em muito a companhia do senhor Magno Malta. E desde o primeiro momento, ele falou que poderia não aceitar, porque talvez quisesse disputar as eleições em Espírito Santo. E chegou um dado momento que ele falou que não queria mais. Daí o Valdemar da Costa Neto conversou com o meu partido, com a presidente do meu partido, e fez imposições para eu aceitar a coligação, e eu indicando qualquer um. Eu não aceitei. Eu não aceito negociação. Ou tu acha que ele foi pro Centrão de graça, tá? E nada mais além disso. Tanto ato contínuo. Outra opção era o general Augusto Heleno, que estava no PRP. Não deu certo. Concentrar no PR, porque o PR já era conhecido. No saco do seu Geraldo Alckmin, por favor. Não tenho, até não tenho poder de persuasão nenhum junto às pessoas. Pretendo, se Deus quiser, caso assuma a presidência, eu ter liberdade para indicar o meu ministério. Não vou depender de ninguém. Se o PR estivesse no seu governo, se o senhor estivesse com o PR, tivesse feito essa coligação, o senhor ficaria confortável com esse partido que foi o seu principal dirigente condenado pelo Mensalão? Olha só, eu estive no PP, o partido tem 30 nomes no Supremo Tribunal Federal. O Joaquim Barbosa foi que eu não me meti. Só foi presidido por Pedro Correia, que foi preso. Você quer que eu faça o quê? Não, mas o senhor já sabe. Mas se eu tivesse no... Qual partido de Santos tem lá dentro? Ué, mas o senhor não saiu agora para Eu respondo por mim. Eu respondo por mim. Não, mas o senhor estava num partido que tinha José Janino como líder. Pô, tem gente mais cabrosa lá ainda. E o senhor acha normal conviver ali na liderança? Olha só, raramente até frequento a liderança. Quando eu chego em liderança, não tem reunião, sempre acabava a liderança. Lembrando que o Bolsonaro celebrou o Eduardo Cunha como herói, seguindo uma instrução do Olavo de Carvalho, citando Lenin, num hangout com o Lobão, onde ele diz: temos que nos aliar com os bandidos, depois a gente mata eles. Então essa é a ética do Olavo, uma ética revolucionária leninista. Eu estou dizendo há horas para vocês que essa gente só quer poder, eles não são conservadores. O discurso moral retardado é para pegar idiota que não estuda, e eu me impressiono que vocês caiam nisso. Para mim é impressionante que vocês caiam nessa lábia idiota desses caras. Tá? Tá lá o Bolsonaro celebrando o Eduardo Cunha, ele apoiou o Temer, quer dizer, tiraram a Dilma e ninguém sabia que o Temer era informante da NSA. Ele disse que sabia que todo mundo era corrupto, mas não fez nada quanto a isso. Tudo bem, às vezes a pessoa não tem poder para parar a corrupção dos outros, é só não se tornar corrupto. Mas ele se aliou a Eduardo Cunha para tirar a Dilma, porque ele por regra odeia o PT, mas por regra não odeia o Cunha. Então a análise do Bolsonaro não é baseada naquilo que é melhor ou naqueles que são melhores, e sim naquilo que é conveniente, baseado no fetiche que ele tem anti-PT. Então, por exemplo, o senhor Roberto Requião, que é até então eu acho ele uma boa pessoa, um bom político, o Bolsonaro não acharia, porque ele é do PT ou algo do tipo, ou PMDB. Então, assim, não dá isso aí, pessoal. Hipocrisia demais. Tá? E é claro que o Bolsonaro segue instruções do Olavo, sim. Sim. Tá? Estão toda hora de hangout, trocando medalhinha e o caralho. Tá? Não comentava nada de importante. Mas já tinha sido noticiado. Você já viu confessionário nos partidos? Confessionário? Tu já viu, o Gerson? Camarote, você sabe disso. Eu nunca me envolvi nisso. Nunca fui citado em escândalo nenhum. Não faltaram oportunidades. Só que eu tenho caráter. A única diferença é essa. Agora, qual a diferença? Se eu convivo com todo mundo, e no plenário você conversa com todo mundo, não vai ser a filiação político-partidária que vai te deixar mais preso num lado ou um partido ou outro. Tem deputado que vai fazer besteira em outro partido.
É comum na Petrobras. Gente, não foi só a gente de um partido que meteu a mão na Petrobras, foi de vários partidos. Agora, se for pensar dessa maneira, até você que anda no plenário, já viu você andando pelo plenário, sim, eu tô lá você está contaminado também. Não, você está contaminado também. Candidato, eu estou ali cobrindo profissionalmente, inclusive para... Então vamos lá. Quando você vai na padaria, você vai comprar... É claro, cara, é ridículo, cara. Como contaminado, o que é isso? Corrupção é uma coisa tóxica agora? Que cara imbecil esse Bolsonaro, ele se exalta todo, ele fica exaltado, que nem uma periquita, ele fica louco. Não dá pra conversar com ele. Imagina uma conversa trivial com esse cara, tu não consegue. Só que Bolsonaro, tu não tá numa bodega discutindo o primeiro tempo de Flamengo versus o oitavo de Piracicaba. Tu tá numa entrevista que estão te analisando e te sabatinando para ver se tu tem qualificações para ser presidente do Brasil. E não meramente ser presidente do Brasil numa hora qualquer. Apesar de que todas as horas na presidência do Brasil é uma crise. Mas é uma crise dentro da crise, é pior ainda. É um momento crucial para nós restabelecermos a soberania nacional que tu é contra. Vai lá bater continência para a bandeira americana. Coisas que eu já citei aqui, materiais que eu forneço aqui no canal para vocês refletirem, mas ninguém dá bola. Eu tenho nojo e vergonha do povo brasileiro. Nojo e vergonha. Porque agora não há desculpa mais, pessoal. Nós vivemos num mundo globalizado, em termos de comunicação, nós vivemos num mundo com comunicações internacionais. Se um cara peida no Paquistão, eu fico sabendo aqui. Se eu souber fazer a pergunta certa, eu fico sabendo aqui. Então não tem mais desculpa, pessoal. Não existe mais desculpa para isso. Não há mais desculpa para ser burro e estúpido. Portanto, essa eleição é mais do que uma eleição de presidente. É a eleição, a seletividade, a seleção e a quantificação estatística do nível de burrice e animalicidade do brasileiro. Isso vai nos dar um dado. Quantos brasileiros são retardados irremediáveis? É isso que nós estamos aprendendo com isso. Porque não há mais desculpa. Não há mais desculpa para ouvir um retardado mental que nem o Bolsonaro. Não tem nada a ver com travesti, gay. Essa parte do Bolsonaro nunca me afetou e nunca me disse nada. Eu não me incomodo com isso. Tá? Eu acho que quem se incomoda com isso, tanto a favor quanto contra, são retardados mentais, moralistas, fetichistas. Como aquele pessoal do Terça Livre que vai em santuário de santa arrancar santinho e rezas de pessoas de esquerda. Pessoas de esquerda não podem rezar para Jesus? E se eles estivessem rezando para deixar de ser de esquerda? Seguindo a linha que vocês pensam? Quer dizer que Deus é de direita, é isso? Isso é imbecil demais, pessoal. Pelo amor de Deus, eu não quero crer que vocês sejam assim, mas vocês são. O quê? Pão, né? No açougue, carne. Olha o exemplo que o cara dá. Ele fala com uma brabeza, como se ele fosse o Abraham Lincoln, como se fosse o Thomas Jefferson falando. Com licença que eu vou falar umas coisas aqui. Pelo Pedro Correia, que já estava no esquema do mensalão. Eu nunca votei com o meu partido. Como é que foi mandado o Pedro Correia, meu Deus do céu? Poxa, pelo amor de Deus. Se você vê lá, acabava uma votação importante. Geralmente o líder pega para o assessor, me traga a relação da fidelidade. Você já sabe o que é isso? E de acordo com a fidelidade, eu sempre era infiel, quase sempre infiel. Tá? Quase sempre infiel. O partido requeria algo mais do governo, porque as lideranças partidárias geralmente agem como lideranças sindicais. Então, o meu voto, né, eu não me contaminei, que eu nunca me vendi. Deputado. Candidato, o senhor está falando que nunca seguiu orientação partidária. Se o senhor vencer as eleições, o senhor vai ter que conversar no varejo com cada parlamentar. Como é que o senhor pretende fazer a maioria? Eu não sigo orientações partidárias quando sinto o cheiro de maracutaia. Você está entendendo? Eu não sou oposição pela oposição. Quando eu sinto que tem algo errado, quando tem aquelas reuniões escondidas, às vezes no banheiro, às vezes numa liderança partidária, que a gente sabe que acontece coisa esquisita lá, eu não voto. Eu tenho desconfiança e não voto. É isso. Porque, lamentavelmente, se vende até medida provisória dentro da Câmara. Agora, um presidente que tenha moral, que seja preocupado com o futuro do Brasil, que apresente propostas. Que atendam. Propostas! Que nem a mandioca. Estou celebrando a mandioca. Já saco pra aguentar esse cara. Imagina 8 anos disso.
Puta merda, só de eu ouvir esse cara já enche o saco, não enche? Ver as merdas desse cara, eu não vi nenhuma discussão concreta aqui. Só besteira. Ele não sabe. O Bolsonaro não tem capacidade nem de se defender desse tipo de discussão idiota que o Ciro tira de letra. Depois eu vou fazer um vídeo desse com o Ciro Gomes e com o Haddad, para nós ver a diferença entre os três. Tá? Porque são os três candidatos. Os outros já foram para as picas. Os outros não têm relevância nenhuma, é tudo mentira. É só para dividir o eleitorado, tá? Só para tomar espaço. Os anseios do povo, por que ninguém vai votar conosco? Agora, também tenho conversado, já conversei com mais de 100 parlamentares na Câmara. É o deputado Onyx Lorenzoni que trata desse assunto, como se fosse o chefe da Casa Civil nosso. E nós discutimos propostas que quase unanimidade, aprovação. O que a gente precisa fazer para tirar o Brasil do buraco? Porque não vai ser um presidente sozinho, tá, que vai tirar o Brasil do buraco. Em grande parte, precisamos do parlamento. Agora, eu sou diferente. Você pode dizer uma coisa, eu já tenho escolhido alguns ministros. Duvido. Fala dois. Não, Paulo Guedes, okay? Augusto Heleno, tá certo? General Augusto Heleno, tá certo? Eu estou agora quase em conversação com um também da área de saúde, de educação. Tá? Agora, esses caras, vai acontecer o quê? Se, por exemplo, o senhor Geraldo Alckmin for eleito, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai lá pro Jaburu, lá pro Palácio, lá vai juntar as lideranças, tá certo? E vai decidir, vai partilhar ali. Ai, coitado do Bolsonaro, eu tenho pena desse cara, né? Eu tenho pena. É aquilo que eu já falei, pra mim o Bolsonaro é um ignorante inocente, saca? Porque quem tá por trás dele é que é perigoso. O Bolsonaro é um bobalhão que pegaram assim, vem cá, Bolsonaro. Tá? Ele é um cara que nunca foi sanado da sua ignorância. Ele é um bobalhão inocente. Tá? O Mourão, os outros não são. Então eles usam o Bolsonaro para tomar o poder, para legitimar o golpe, para legitimizar o golpe. É para isso que serve o Bolsonaro, para legitimizar o golpe. A outra tática é o Alckmin. Então o Bolsonaro é só uma tática de alguém, tá? E não necessariamente envolve ele é um idiota despreparado, ignorante, marionete, que serve para criar militância para inserir o neoliberalismo que se queimou com o Fernando Henrique. Então, a função do Bolsonaro é te revender o neoliberalismo requentado, disfarçado de conservadorismo. É isso. É só isso. Não tem nada a ver com direita e esquerda, conservador versus aborto, kit gay, Santander, não tem nada a ver com isso, pessoal. Tudo isso é uma névoa, é uma loucura, é um spell, é um feitiço para pegar os idiotas brasileiros, que são, a minha decepção maior é com o povo mesmo. É com as pessoas retardadas do Brasil. É muito retardamento, pessoal. É muito retardamento, pessoal, porque eu ouço o Bolsonaro e eu não consigo entender como alguém o segue. Não pelas questões dos gays, dos kit gays, essas besteiradas que ele discute na internet e que os acefalados que seguem ele discutem. Não é isso. É as alianças internacionais dele. É o que ele representa. A vassalagem, a traição, a rendição da soberania nacional, a escrotidão desse cara, a ignorância dele, a incapacidade de sentar e dialogar e ganhar uma conversa. Ele não ganha uma conversa. Ele só perde e se exalta com qualquer porcaria. Tu pergunta as horas, como assim as horas? Não, pera aí só um pouquinho, as horas, pera aí. Responde, porra. Bom dia, como assim? Bom dia, só um pouquinho, bom dia. Pô, se você é um açougueiro e eu falo pra você, bom dia, você diz, bom dia. Responde a merda, pergunta, porra. Faz uma enrolação do caralho. Aí esses canais da internet suspeito picam essas entrevistas. Bolsonaro oprimiu os jornalistas comunistas da Globo. Pô, vocês são imbecil, cara. São imbecil. Se vocês caem nessa baboseira toda, vocês são imbecil. Então, se Bolsonaro, por segundo turno, acho que ele vai. Mas pode ocorrer uma grande surpresa, hein? A Hillary Clinton foi dito, e eu já postei um vídeo sobre isso, que ela tinha 85% de votos. Que ela ganharia de 85%. Lá não tem essa putaria de segundo turno. Tem as pré-eleições, se seleciona os caras. Lá é muito menos democrático que aqui. Tá? Porque lá eles não dão poder pro macaco votar. Aqui não eles dão. Liberdade para macaco é isso aí. É que nem o episódio do Simpsons, né?
onde o Homer vai para águas internacionais com o iate do Sr. Burns e põe 2 chimpanzés para lutar com faca na mão. É basicamente isso que é o Brasil, é dar faca para chimpanzé. Todo mundo com as facas na mão se espetando. É exatamente isso que está acontecendo. Vocês são tudo macaco. Isso não tem a ver com raça. Tem macaco preto, macaco amarelo, já vi macaco com a cara azul, tem macaco roxo, macaco... Tudo é macaco para todas as cores. Tá? É macaco multicultural. Tem macaco para todo mundo, tá? Então macaco é uma expressão de baixa civilidade. É um povo dodói da cabeça. É gente estúpida. Então assim, ó, vocês têm o livre-arbítrio que Deus deu para vocês serem retardados. Sejam retardados. Exerçam seu retardamento. Está dentro da concepção criacionista de Deus. Criei vocês para serem livres. Vocês são livres para serem retardados. Vocês têm toda a liberdade do mundo de ser retardado. Tá? Eu, graças a Deus, não sou. Por alguma razão, Deus me fez melhor. Processem a Deus se vocês são retardados. Agora, eu estou ajudando vocês. Se vocês olham para esse cara e não enxergam que ele é um mentecapto, vocês são retardados. É basicamente isso. Usar o Beira-Mar como vídeo propaganda de que o Bolsonaro presta porque o Beira-Mar elogiou o Bolsonaro, aí pode, vai... Porra, pessoal, sabe qual é o maior argumento contra o Bolsonaro? Botar o Bolsonaro na tua frente. Então eles envolvem o Bolsonaro nessas camadas de propaganda e loucura e ninguém presta atenção no que ele fala. E o Bolsonaro só tem alguma repercussão por causa do ódio anti-PT. Que é irracional, por quê? Porque todos os partidos estão envolvidos em corrupção. Todos estão envolvidos em corrupção. Então não tem razão para odiar o PT. Tanto quanto se tem razão para odiar qualquer um. Então é simples. Segue aí, Bolsonaro. O governo, diretores de banco, são estatais, tá? São ministérios. Se bem que nem vai fazer muito isso, que já fez. Até o próprio Paulinho da Força já espetou 3 bilhões de reais no futuro governo. A volta do imposto sindical com outro nome. Ou eu acho que o Paulinho da Força Mas o teu pessoal é a favor da nova CPMF. O general Mourão é contra o 13º salário, quer descontar o INSS, quer dividir o 13º salário entre 12 salários normais, fingindo que é um aumento, e descontar o SNS disso aí. Então, quer dizer, eles querem tirar o teu 13º salário e ainda descontar dele. Que tal? Sem te dar aumento. E ao mesmo tempo aumentaram os seus privilégios de salários militares e judiciários. E agora os nossos queridos militares que nunca foram à guerra nem nunca vão ganhar auxílio paternidade. Vocês são o quê? Freira? Vocês são o quê? Mulherzinha? Hein? Auxílio paternidade. Pra general, porra? Pra milico? Tomar no cu, porra. Bandiou pro lado do PSDB de graça, a troco de nada. Não seria natural esses partidos me procurarem, que eu estava na frente em pesquisas? Por que não procuraram? Porque o que eles querem, eu não vou dar para eles. Alguns falam, você não vai governar, tá, o Brasil vai parar. A situação que se encontra o Brasil é melhor parado do que afundando. Eu sou diferente. Posso ser no seu melhor. Tudo bem, paciência, né? Mas eu sou diferente. Todos os candidatos que passaram por aqui disseram que iam ter liberdade para... Mas o Ciro é melhor. Acho que nem o Bolsonaro quer ser presidente. Mas... para indicar. Mas peraí, candidato. Você olha na cara do candidato, você vê se você está mentindo ou não. Você tem, ainda mais mulher, que tem um sexto sentido. Você sabe se o cara está mentindo ou não. Você sabe que tem as negociações. Governabilidade não é repartir o que está aí, não. Fazer com que o Brasil trabalhe para eles e não para a população. Eu estou cumprindo uma missão de Deus aqui. Eu serei independente. Missão de Deus. Deixa Deus fora disso, Bolsonaro. Meu reino não é desse mundo. Foi o que Jesus disse. Meu reino não é desse mundo. Ponto. Acabou. Se o meu reino é desse mundo e eu dei livre-arbítrio para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem a cara de pau de enfiar Deus nessa merda que ele criou aí. Que ele não criou nada, nessa merda que ele representa, né? Que cara de pau desse cara. Esse cara é muito escroto, cara. Teremos os melhores para o Brasil, até porque, se a gente for no artigo 85 da Constituição, se eu não me engano, fala dos crimes de responsabilidade. Um dos crimes de responsabilidade ali é interferir no trabalho do legislativo. A partir do momento que um presidente dá ao ministério em troca de voto, que está falando, ir no açougue, na padaria, ele está interferindo no trabalho legislativo. Ele está cometendo crime de responsabilidade. Candidato, diante desse isolamento de alianças partidárias em meio à campanha,
A gente está vendo aí uma indefinição, na verdade alguns vices já foram definidos, o senhor ainda não. Quem vai ser o vice? O meu vai ser do PSL. Quem vai ser o nome? Ou a senhora Jana Pascal, ou o senhor, o príncipe, conhecido como príncipe, né? É Felipe. O príncipe de um reino que nunca foi dono, né? O príncipe de Portugal, que só foi príncipe do Brasil porque saíram correndo de Portugal, porque Napoleão, um francês e italiano, botou isso para correr. A monarquia brasileira é uma das mais ridículas da face da terra. Toda piada tem um fundo de verdade. Chamar português de burro também. Porque aqueles caras eram reis de um país gigantesco como o Brasil e não fundaram no Brasil nada. Afundaram. Houve um momento onde Estados Unidos e Portugal eram aliás, houve um momento onde Estados Unidos e Brasil eram paralelos. Os colonos americanos fundaram uma república que está aí até hoje mandando no mundo inteiro. No Brasil se afundou a república e se criou essa vassalagem mundial que o Brasil participa. Tá? E o Bolsonaro só quer ser o presidente da colônia. É só isso. Tá? E a Janaína Pascoal foi barrada pelo Olavo, porque até quem coordena quem o Bolsonaro pode ou não pode é o Olavo. Então essa entrevista é antiga, já a níveis do aceleramento das eleições, do que acontece. E o Mourão tomou conta da candidatura do Bolsonaro e não desconfio que ele não esteja envolvido nessa facada aí. Porque essa facada não ajuda a esquerda. E, aliás, essa facada é conveniente ao Bolsonaro, porque tira ele dos debates, onde ele não é humilhado. Se o Bolsonaro participasse de todos os debates, ele seria humilhado. Tá? Porque ele é estúpido. Vocês estão vendo aqui, ele é idiota, ele é imbecil. Até nas metáforas que ele faz, ele é idiota, ele não sabe o que ele fazer uma metáfora. O padeiro, o açougueiro, cala essa boca, cara. Puta merda, meu. Ele é um presidente terceirizado. Tanto faz será Haddad ou Bolsonaro, será um presidente by proxy. Vai ser um presidente, um vai na cadeia buscar a instrução do cara, e o outro vai lá no general e vai seguir a ordem. Porque quem manda no Bolsonaro é o Mourão. E o Mourão já está sabotando o Bolsonaro. Ele fala tudo o contrário que o Bolsonaro quer. Então, tá estranho isso aí. Vocês que analisem isso também, por favor. Aliás, eu não estou pedindo autorização de vocês para analisar merda nenhuma. Para analisar nada. Agora, vocês não pensam, vocês não têm senso crítico, vocês não enxergam as estranhezas dessas coisas, essa facada que não sai sangue, uma facada que tira o cara de todos os debates, que se o Bolsonaro continuasse nos debates, ele ia perder, ponto. Como ele tá fora dos debates, ele parece um coitadinho, aí faz entrevista, chora, mostra aquele filho emo dele, parece um saracura, com aquele cabelo de emo, batutinha dele, com aquela puta lá, a mulher diz que tem registro de BO, que ele bateu na mulher e o caralho, depois ela surge, dando entrevista pra aquele cara que fala assim, do Diego Rox, aquele, que é um retardado, né? Vai lá e faz uma entrevista, não, é tudo mentira, eu amo o Bolsonaro é lindo, então por que vocês estão separados? Se ama tanto. Então isso aí, provavelmente deram um dinheiro pra ela calar a boca, deram uma camiseta pra aquele filho mongolão dele, com aquela cabeça, com aquele cabelo de emo e pronto. Aliás, o mesmo cabelo ridículo desse bosta aí. Violência e Bragança. O que está faltando para definir um ou outro? Está faltando que eu estou conversando com a Janaína, tá certo? E ela apresenta alguns problemas familiares, que tem 2 filhos, tá ok? E... O senhor tem uma preferência por um? Não. Eu, na situação, não posso ter preferência, tá certo? É lógico, sempre a gente pensa num plano B. Não, no momento, o plano B é o príncipe, tá ok? Príncipe do quê, caralho? Príncipe da onde? Do mundo da imaginação, do South Park? O mundo da imaginação. O mundo da imaginação. Onde é que ele é príncipe? Cadê o reino dele? Cadê o exército dele? Os caras são loucos da cabeça. Né? Só o Brasil, um país de mancos retardados, que as pessoas saem na rua para protestar por botina na cabeça, por intervenção militar. Em todo o resto do planeta, a população sai pra rua para pedir liberdade. No Brasil, os caras saem pra rua para pedir repressão. E só no Brasil, onde se tem uma democracia eleitoral gigantesca, os caras querem ter rei. Pra que tu quer rei, cara? Tu quer babar ovo de rei, meu Deus do céu. Que coisa ridícula isso. Complexo e vira-lata, coisa de vassalo, gente ridícula. Esses neoliberais do Bolsonaro, do Olavo, isso é vassalagem, isso é um bando de servo. É um bando de cachorrinho adestrado, chupador de rolo americano. É isso que esses caras são. De Deus. Eu sou cristão. Tu não é cristão. Mas olha só. Tu não é cristão e cristianismo não funciona por declaração. Não é assim, sou cristão. Oi, sou cristão, bom dia. Tomar no teu cu. Tá? Ser cristão é em espírito, em verdade, em espírito. E em verdade, em espírito, tu não é cristão. E em verdade, em espírito, tu não é cristão.
Porque a boca fala do que está cheio o coração e a tua boca só fala merda, então teu coração só tem merda dentro. Tu é um estúpido, um ignorante e um escroto. Deus não tem nada a ver com isso. Deixa Deus fora disso. A situação que eu cheguei, eu sou do baixíssimo clero. Eu não sou ninguém na política, eu não sou nada na política. Não, tu não é nada. Claro, nós sabemos disso. Tu não é nada. Tu foi pinçado com a ajuda do Olavo, do Departamento de Estado americano, para ser a nova marionete para legitimizar o golpe que a NSA com a CIA deu em conluio com o nosso exército, com o nosso STF, para solidificar o golpe que o exército deu usando o Temer. É isso. A mando da CIA, seguindo instruções da CIA. Porque o nosso exército jamais seria capaz de fazer uma operação dessa. Primeiro, porque são frouxos. Segundo, porque não tem iniciativa nem inteligência para fazer isso. Alguém já viu o Mourão abrir a boca para falar, só fala merda. Então essa gente é empoderada pela CIA. Assim que a CIA desistir deles, ou eles começarem a encher o saco, eles vão fazer que nem o Saddam. Porque lembre-se de uma coisa, saibam de uma coisa. O Saddam foi criado pela CIA, treinado pela CIA, armado pela CIA. Quando o Saddam começou a virar um problema, ele foi desarmado pela CIA, atacado pela CIA, invadido pela CIA e assassinado pela CIA. Que tal? E assim é sucessivamente em todos os países que a CIA opera. Eles usam as pessoas. Palavras de um agente da CIA. O nosso trabalho é ir no país do inimigo e fazer os seus cidadãos traírem o seu país. Depois a gente larga eles fora. Se eles abandonaram o seu próprio staff em Saigon, quem dirá esses bosta de língua pegada, retardado, marionete que nem o Bolsonaro? Aí vai querer dizer pra mim que Deus te pôs na linha de presidência, ô Bolsonaro? Vai a merda, Bolsonaro. Tu nem tem conhecimento cristão pra entender que Deus não faz isso. Deus não tem nada a ver com isso, porra. Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Entende isso? Para eu ter um apoio popular que está aí no momento, não é inimaginável o que está acontecendo? Como ignorância? Ignorância. É isso, eu também acho inimaginável. É ignorância. Burrice. Burrice não é uma coisa inimaginável. É estupefato. É perplexo que um escroto que nem tu, que não tenha nada a dizer, nada a acrescentar, que lambe bola de americano, que faz parte de uma operação golpista, um capitão que põe bomba em quartel-general. Se tu fosse americano, tu tava na cadeia, Bolsonaro. Tava na cadeia. Porque tu é terrorista. Nem que fosse por 1 centavo tu não era pra pôr bomba. O milico americano, o soldado americano vai pra guerra sem ganhar um tostão. Vão por patriotismo, por amor à pátria, por defesa nacional e não por dinheiro. Depois que eles se tornam veteranos, aí eles vão em programa de TV, eles publicam livros, eles fazem consultorias, eles trabalham em empresas de segurança, mas não antes. Eles não se alistam no exército por razões financeiras somente. Porque o soldado americano vai para a guerra. Esses são soldados sérios. Independente do que tu pensa deles, eles vão para a guerra. Tá? Vão para a guerra. O soldado brasileiro não vai para a guerra. Eles ganham medalha oprimindo o povo e traindo o país. Qual é a guerra que o nosso exército vai? Estou esperando a resposta. Vamos lá. Que guerra vai o Brasil? Vamos lá. Tempo valendo? Que guerra eles vão? Quero a ajuda dos universitários? Mas os universitários são estúpidos também. E aí? Qual é a guerra que eles vão? Muito bem. Eu consegui isso porque quando eu falo missão de Deus, eu pensei o seguinte: qual vai ser o meu lema? Né? Qual vai ser a minha bandeira? O teu lema? Mais merda do mesmo. Entreguismo é o teu lema. Eu fui lá em João 8,32. Ai, João 8,32. Ai, vai em Pafúncio 15,25. Lá diz assim: e os medíocres e os idiotas reinarão num país de acéfalos débil-mentais. Tá lá em Pafúncio 35,8. Vai tomar no teu cu, cara. Sereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade pro político não existe. Candidato. Ai, meu Deus do céu. Ó Pai de forças, ó Pai. O teu Cristo é o Henry, o Bolsonaro, que aliás é nome de americano. Eu gosto do Henry Crespo porque o nome dele é Henry. E Henry é nome de americano. Você sabe que os americanos são melhores do que nós. Aliás, eu gosto disso. Os americanos são melhores que nós, mas não são melhores que eu. Mas os americanos são melhores que nós. Mas a questão não é essa. A questão é que o Bolsonaro quer que o Brasil seja vassalo e que nunca seja melhor que eles.
É o Ciro que representa um caminho para que nós nos tornemos melhores dos americanos. O Bolsonaro é o vassalo. Né? Tá certo? Então, em cima disso, quando eu fui para Roraima, por exemplo, fui 2 vezes, porque quase, eu desconheço o candidato a presidente ter passado por Roraima. Lá não tem densidade eleitoral, mas eu fui lá um pedaço do nosso Brasil, talvez o pedaço de terra mais rico do Brasil. Que bonitinho de ter o nióbio, só o que falta dizer. E apontei soluções para eles sem dinheiro do governo. Candidato, lá na convenção, a Janaína, retomando a questão da vice... Que baboseira isso.